mas eu queria falar um pouco do seu perfil. A gente se conhece desde 2018, por aí. E no processo de entrevista do livro e tal, assim, você foi descrito, e depois eu aprendi isso convivendo com você, que você atira e pega bala, assim, é tudo junto, muito ousado, muito louco, muito arriscado. Às vezes, para quem está de fora e não percebe, parece até irresponsável, entre aspas. Você tem um perfil agressivo de negócio. Pode me corrigir tudo que você acha que você deve. Mas você enxerga as coisas. Eu acho que a diferença entre o... Assim espero, viu? O gênio e o louco é o resultado, né, cara? Assim, né? Se você conseguiu fazer... Como que você dorme com os passos que você... Porque o grupo Move 3 registrou... Medicado. A minha mulher fala, né? Medicado, ele é ótimo. É uma frase que é assim... Como que você consegue, cara, fazer esses movimentos? Você fala muito... Eu até comentei, né, que eu estou concluindo agora o Pai Rico, Pai Pobre, que eu deveria concluir, e tem algumas ideias suas lá. Na verdade, algumas ideias suas lá, né? Algumas ideias que eu ouvi por você e depois que eu encontrei na literatura. Cara, fazer a dívida de forma consciente, de forma estruturada. Como que você lida essa sua relação com o dinheiro, com a dívida, com o crescimento, com o risco? Ou o que é alto risco? Cara, eu acho que tudo hoje é risco. Você não fazer nada é um risco. Você investir é um risco. Você não fazer nada é um risco não calculado. Então, eu não crescer, eu não investir, eu não sei quando eu vou ser atropelado. Ponto. Eu investir e eu arriscar é um número, é um projeto, ele tem início, meio e fim. Eu sei quanto ele custou aqui, eu sei quanto ele custou até aqui, eu sei quanto ele vai custar até o final. Então, dito isso, você tem uma variável que você controla. Controla. Vamos lá, eu acho que como aconteceu com todo mundo, né? Controla sim, mas a pandemia fez tudo mudar. E a pandemia, eu não estou falando da pandemia dos 2 anos de pandemia. Eu estou falando agora do pós-pandemia, que tudo mudou de novo. Então, assim, até a pandemia, assim, eu te diria que todos esses movimentos gigantescos que a gente foi fazendo eram amplamente calculados. Amplamente calculado e tudo dava o resultado certinho. Pandemia chegou, a gente fez o site lá, o nosso campus onde estão os robozinhos. Uhum. Aquele campus era para durar 10 anos, no nosso crescimento Durou que a gente 2, vinha. né? Nem Cara, isso. durou 2, e aí lotou, e a gente teve que fazer o Manguels, que é o campus novo, e aí, cara, você tá com um campus caro que você não terminou de pagar e tá tendo que construir outro. Então, assim, nem tudo acontece como a gente gostaria. Esse movimento de construir o novo, ele deveria ter acontecido quando esse aqui tivesse 100% quitado. Mas não dava tempo de esperar isso. Senão, o nosso volume ia nos atropelar. Então, foi feito o novo. Aí, o novo, para abrigar um volume crescente que a gente vinha tendo, mesmo assim, ele ia ficar muito grande para o que tinha para ir para lá. Então, aí a gente fez a aquisição de 2 empresas para dar um levante no volume e crescer essa linha do e-commerce. Para alguma forma destravar. Para destravar. Porque já vinha a operação, já tinha tudo freio, você simplesmente mudava o fluxo, né? Isso. Então, você usou a palavra correta, para destravar um crescimento novo, né? E aí veio a pandemia, aí vem a crise do varejo brasileiro, a gente está acompanhando aí alguns magazines com dificuldade, outros para... Então, assim, ninguém conseguiu calcular o que aconteceria durante a pandemia, que o e-commerce ia bombar no começo da pandemia, nem antes da pandemia. Ninguém nunca conseguiu prever esse tipo de crescimento. Uhum. Ninguém conseguiu prever o impacto que o home office teria no varejo. Ninguém conseguiu... Aí todo mundo imaginou que o home office fosse ficar para sempre. Uhum. E o home office está meio que... Todo mundo virando um híbrido. E aí o híbrido já está aumentando a quantidade de dias. São uma série de movimentos que ninguém conseguia prever. E isso está mexendo com tudo do varejo. Está mexendo com tudo de várias cadeias. Uhum. Então, assim,
Pô, o mercado imobiliário chegou a derreter, todo mundo devolvendo lajes e lajes e lajes de escritório. Aí agora todo mundo reformando e botando gente para dentro e muita gente já mantendo o híbrido porque não cabe todo mundo no escritório. São centenas de movimentos acontecendo que ninguém conseguiria prever. Então, efetivamente, alguns dos nossos movimentos recentes deram uma tropeçada, mas deram uma tropeçada dentro de um nível que a gente podia suportar. Tá? Mas não está do jeito que eu gostaria, que eu planejei 3 anos atrás, longe de estar do jeito que eu planejei 3 anos atrás. Mas o que a gente planejou 3 anos atrás, o sorter, esse que está sendo implantado agora, que a gente pode botar o videozinho aí depois também, ele está 1 ano atrasado. Ninguém imaginou que China ia continuar 1 ano e meio fechada depois que todo mundo reabriu. Ninguém imaginou que ia faltar chip no mundo. Faltou chip para a indústria automotiva. Se faltou para a indústria automotiva, imagina os chips que vão dentro dessa máquina. Faltou para gente, faltou para tudo. Então, assim, o mundo viveu um momento de incertezas, de uma série de tropeços que tirou o sono de muito executivo. Não foi diferente lá. Todo mundo deu uma tropeçadinha nesse momento. Com a gente não foi diferente. E aí, indo para a tua pergunta do lado pessoal, cara, nossa, claro que isso tira o sono. A empresa, ela foi acostumada a vencer e crescer nos últimos 7, 8 anos. Aí agora ela deu aquele platôzinho, deu uma embicadinha, agora volta a crescer. Mas esse momento de não uma vitória suprema, nossa, faz você duvidar de si o dia inteiro. Mas, cara, no final do dia, você tem que acordar e você tem que levantar e você tem que, cara, tá lá no dia seguinte fazendo melhoria de processo, reduzindo custo, projetando empresas já para daqui a 5 anos. Só puxar uma coisa para essa coisa do gráfico que você me falou. Outro dia eu estava olhando o mercado de ações, aí eu olhei o mês, depois olhei 3 meses e depois olhei 1 ano. Você olha um mês, assim, você fala, nossa, tá horrível, né, o mercado e tal. Mas quando você abre o gráfico de 1 ano, você vê que mesmo na queda tá acima de um monte de coisa, né? Mas é a queda individual naquele curto período, né? A gente tem que olhar as coisas de uma maneira maior, né? De um período de tempo maior, né? No longo prazo. Mas é aquela conversa que a gente estava tendo no começo. Uma coisa é o racional, outra coisa é o emocional. Como você digere o fato. Por mais que você tenha as informações, você falava, o medo da falência me motiva a fazer as coisas. E eu tenho muito isso. Tem um livro que a gente cita muito, que é o Responsabilidade Extrema. E tem o outro, que é Só os Paranoicos Sobrevivem, né? Sim. Eu tenho esse perfil e é ótimo para os negócios, mas é horrível para mim. Pessoal. É horrível para quem convive comigo. E eu convivo comigo a maior parte do tempo. Como que você veio lidando? Porque assim, eu entendo, a paranoia faz a gente observar as coisas de uma maneira... A paranoia é entre aspas, vamos dizer, né? Que a gente prevê tudo que é previsível e você vai assumindo uma postura, vai tomando cuidado com tudo e tal. Mas, cara, é enlouquecedor, né? Você tem que cuidar para não ser uma paranoia tão grande que ela te paralise. Você também falava muito isso. Então, assim, o medo, ele pode te paralisar em determinados momentos, ou ele pode te motivar a, cara, eu tenho que achar a solução. Eu não tenho alternativa de não reduzir o meu custo. Eu não tenho alternativa de perder determinado cliente. Eu não tenho alternativa de frustrar determinado cliente. Eu tenho que fazer determinada coisa. Quando você parte do princípio que você tem que, cara, tudo muda, né? Tudo muda. É diferente do, ai meu Deus do céu, ai, mas esse custo tá alto. Nossa, mas eu não sei o que fazer. Ai, mas meu time não resolve. Ai, mas... Cara, bora. Se teu time não resolve, você não tá motivando, porque as pessoas são boas. As pessoas sabem o que fazer. Mas esse problema é maior do que a gente imagina, né? Assim... É muito difícil a gente traduzir, Edu, todo o peso do piano que a gente carrega. É quase impossível você traduzir em palavras a responsabilidade que é você estar lá com praticamente 9 mil famílias dependendo das tuas decisões o dia inteiro. Né? E
Ainda mais, eu acho que assim, nós brasileiros, né, a gente tem essa característica que é comparável ao time de futebol, assim, cara. O técnico ganha 7 campeonatos seguidos. Perdeu um, Perdeu 3 jogos não seguidos. presta. Cara, 3 jogos, não Burro. precisa ser um campeonato. É. Então, assim, nós temos essa característica. Nós com os outros e nós com nós mesmos. Então, assim, não importa a quantidade de vitórias que a gente teve, a gente está sempre devendo a próxima vitória, né? Então, assim, carregar essa obrigação é pesada. Você carrega ela, você sabe, né? E de novo Não aqui, de assim, 9 mil famílias, mas... é difícil você conseguir encontrar as palavras para colocar e materializar isso para outras pessoas compreenderem, né? Tem uma coisa que eu acho assim, né? Eu nunca bati um pênalti numa final de Copa do Mundo. Mas eu já vivi situações de fechar um negócio que para mim era a minha Copa do Mundo. Então, assim, eu não vivi determinada experiência, mas a minha sensação, eu sei o que é. Então, assim, eu sei o que é não dormir pensando numa decisão que eu tenho que tomar, etc e tal. A primeira coisa que eu penso sobre isso, que o que eu fiz até agora não necessariamente vai me levar para o próximo nível, Perfeito. mas provavelmente, quando eu volto lá atrás e vejo nos meus problemas mais básicos, às vezes até lá na infância, até naquele cara impulsivo que você falou e tal, eu consigo achar a solução ou achar pelo menos o caminho para o problema que vem. Porque eu acho que as coisas não são necessariamente técnicas, mas é como você consegue observar, como você consegue ouvir, como você consegue conversar, como você consegue reorganizar. Isso também é uma coisa que a gente fala no nosso livro, de reorganização também é inovação, né? Sim, você... o tempo todo. E isso mentalmente para lidar com esses problemas e frustrações, né? Porque os problemas podem ser novos, mas não é a primeira vez que eu tenho um problema que eu não acho que eu vou resolver. Que eu acho que vai ser a última. E não vai ser a última, né? E a outra coisa que me pesa muito, que está muito presente no Pai Rico, Pai Pobre, que eu estou concluindo, que eu te falei, e que me pesa muito, é o seguinte. É muito difícil um cara como você, que tem uma empresa de um faturamento X lá, de 15 milhões, alguma coisa assim, levar para 1 bi. Isso exige um determinado nível de conhecimento, de decisões, etc e tal. O outro clichê é o cara que cai daqui. Por N razões. E o que mais me assusta, eu vou dizer, não sei se me assusta no sentido de paralisar, mas que eu reflito muito, eu falo assim, cara, eu cheguei até aqui, é muito bom estar aqui, eu quero mais, mas eu não posso também ser ousado a ponto de... Sacrificar o que você tem hoje. E às vezes o ego faz isso. A arrogância, porque a vitória traz consigo um afrouxamento de gravata que às vezes você fica desatento e perde a paranoia. Não, você está preocupado demais. Relaxa um pouco. E aí é nessa que... Se o dono da Intel disse que somente os paranoicos sobrevivem... Quem sou eu? Quem somos nós para afrouxar a gravata, né? Mas sim, eu acho que múltiplos sucessos podem deixar a pessoa cega para algumas situações que estão óbvias para outros, né? E aí você tem que ter um time que te critique o tempo inteiro e que possa chegar para você e sugerir coisas, outros caminhos, né? Mas realmente, essa é uma dicotomia que, cara, todo mundo acaba vivendo. Como sair do pequeno para chegar no grande? Então, o Guilherme, que era lá atrás, obviamente não é o de hoje. Eu tive que modificar minha personalidade empresarial ao longo desse tempo todo, de analítico para terceirizador de funções, para depois crítico, para N modificações, né? Uma hora mais foco cliente, outra hora mais foco operação, outra hora mais foco tecnologia, e aí vai mudando a coisa. Mas assim, essa daí é a tua segunda pergunta de $1 milhão. Como você identificar o momento para fazer essas viradinhas de chave e em que momento e qual é a virada de chave necessária que você tem que dar para não chegar lá em cima e tomar esse tropeço aí que você falou, né?